Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, capítulo 11, 94, maio 25 de 1915. Os homens são obedientes aos governantes que usam a força, mas não a Deus que usa o amor. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus, assim que se fez ver, me disse: minha filha, o flagelo é grande, mas apesar disso, os povos não se estremecem, antes permanecem quase indiferentes, como se deveriam assistir à representação de uma cena trágica e não de uma realidade, em lugar de vir todos os humilhados a meus pés a chorar e a implorar piedade, perdão, estão mais atentos a ouvir o que acontece, né? Ver pela televisão tudo o que acontece, né? E não estão entendendo o recado, né, de Jesus, para que o flagelo, tudo que acontece na nossa vida é Deus que comanda. E porque ele permitiu o flagelo? É para que houvesse conversão, para que os povos se humilhassem e se voltassem para Deus, né? Mas não ficam só querendo saber das notícias, quantos morreram, né? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? É terrível, né, isso? E não se emendam, de jeito nenhum. Ah, minha filha, que grande é a perfídia humana. Veja como são obedientes aos governantes, sacerdotes, leigos, não pretendem nada, não recusam nenhum sacrifício e devem estar dispostos a dar a própria vida. Isso é para quem? É para o ser humano, né? Ah, só para mim, seu Deus, seu Pai, seu tudo, não há obediência nem sacrifício, mas para o ser humano ele obedece e ele sacrifica. E se alguma coisa fazem, são mais as pretensões e os interesses. Isso porque os governos usam a força, mas eu uso o amor. Para as criaturas, este amor é desconhecido e diante dele estão indiferentes. Então, são desconhecidos para as criaturas o amor de Deus porque elas não buscam conhecê-lo, né? De jeito nenhum. Por isso que não quero obedecer a Deus, né? E ele usa o amor, né? E o governo usa a força, e a pessoa obedece por medo, né? Para poder não ter problemas com o governo, né?
Mas Deus usa o amor para as criaturas. Este amor é desconhecido, né? Isso é muito triste. É muito triste o amor de Deus ser desconhecido para a criatura. Olha Jesus aqui falando, né? E diante dele estão indiferentes. E diante do amor de Deus estão indiferentes. Como se eu não merecesse nada delas. Imagina, Ele nos criou, Ele nos sustenta em pé, Ele nos sustenta vivos, Ele nos dá o alimento. Olha quanto carinho, quanta quantidade de alimento Ele criou para o sabor do homem. Isso é para ficar de joelhos, né? Agradecendo tanta maravilha. O ar que nós respiramos, se não tivesse ar, todo mundo morria. Se ele quiser tirar o ar, ele tira. E vamos matar essa gente que não reconhece o seu Criador, o seu Pai, aquele que o ama muito mais do que qualquer ser humano. Mas eu uso o amor para as criaturas. Este amor é desconhecido e diante dele estão indiferentes, como se eu não merecesse nada delas, das criaturas. Mas, enquanto dizia, rompeu em prantos. Que dor, tão cruel, ver chorar Jesus. Depois continuou, olha que triste não ver Jesus chorar pela ingratidão do homem, nem nos flagelos. É incrível. Mas o sangue e o fogo purificarão tudo e farão com que o homem se arrependa. Mas quanto mais tarde voltar, tanto mais sangue correrá e será tal a carnificina que o homem jamais o teria pensado. Por que deixar a esse ponto? Né? O homem fez Jesus chorar. E depois Jesus vai ter que fazer o homem chorar, porque ele descuidou de conhecer a Deus e o amá-lo, né? Descuidou. Ficou cuidando de tudo quanto é outras coisas e não cuidou de conhecer a Deus e amá-lo. E se tornou insensível ao amor de Deus, que é tudo para nós. O amor de Deus é tudo para nós. É Ele que nos dá a graça. A graça puxa ao amor e o amor puxa a graça. Isso vem de Deus só, não vem do homem vizinho, vem de Deus. E por isso nós temos que conhecê-lo e amá-lo cada vez mais. E Jesus diz que o homem sofre por falta de conhecimento. Não conhece o seu Criador, não quer conhecer o seu Criador, não busca conhecê-lo, né? E enquanto isso dizia, me fazia ver esta carnificina humana. Oh, que dor viver nesses tempos, mas seja sempre feito o querer divino. De ver tudo isso, né? Tudo isso. O homem não vem pedir perdão a Deus, aos pés de Deus, pedindo perdão. Perdão, Senhor, pequei. Tenha misericórdia da minha alma. Pede? Não pede. É de coração duro. Fica com medo, mas não se aproxima do seu pai querido, do seu pai que ama, que pode, que tudo pode, né? Não é um flagelo que vai mudar, que é
maior do que Ele. Ele é maior que tudo, que tudo, que tudo. Então, buscar a Deus, conhecê-lo e amá-lo vão evitar muitos flagelos. Que o homem ouça isso da boca de Deus Trino. Amém, Fiat.